Né? Nós aí estudamos quem é Deus, quais são os atributos, né? Quem é um Deus trino. Depois nós estudamos quem é o homem, né? Essa constituição feita em imagem e semelhança de Deus. Né? Depois nós estudamos as obras de Deus, tanto a criação de Deus, o homem, a criação geral, a revelação dele. Estudamos os mandamentos, né? Que seriam, na verdade, os desígnios, o que Deus quer para nós. Né? Todo mundo, o pessoal online está ouvindo? Está todo mundo ouvindo aí direitinho, gente? Sim, estamos ouvindo sim. Então é o seguinte, agora nós vamos entrar o seguinte, tendo esse conceito, quem nós somos? Qual é a criação? Quais são os mandamentos? Qual é a lei moral de Deus? Quem é Deus? Nós vamos agora tentar estudar o que é o pecado. Ou seja, tudo foi criado de forma muito perfeita por Deus. O mundo foi criado de forma perfeita. Foi harmônico. Nós fomos criados de forma perfeita. Mas houve um momento chave na existência da queda em que muita coisa mudou. Aí nós vamos agora estudar o que é o pecado, os efeitos do pecado no mundo e o grande problema que isso trouxe para nós, todos, para toda a existência, toda a ordem criada. Né? Então, pessoal, a pergunta 16 do livrinho, o que é o pecado? Né? Ele cita uma passagem de 1 João 3,4 muito interessante. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Né? João, de uma forma muito sucinta, brilhante, com a ação do Espírito Santo, definição. Vamos lá. Ele tem, o Keller coloca aqui uma definição que é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que ele criou, rebelando-nos contra ele, vivendo sem tê-lo como referencial à nossa vida, não sermos ou fazermos o que ele requer na sua lei, o que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. Uma definição bem ampla. Mas o que é o pecado? Vocês podem definir o que é pecado. Você, o que é pecado? Você tem que básica, a gente pode até se falar que o início do pecado, a entrada da mudada na vida do homem, né? É desrespeitado pela vida. Sim. É entrada da maldade na vida do homem. Mas não pode que entrou. Então, o que é essa maldade? O que é pecado? Qual é a definição do pecado? Então, dizer por a Deus. Você fez deu uma definição excelente. O Jarbas também. Na verdade, a maldade entra por falta de amor. Então, para a gente entender a definição de pecado, Natan, você vai ler Gênesis 3, todo. Jarbas, Gênesis, vai começar por Jarbas, Gênesis 2:17. Nós entendemos o que é o pecado. Vamos lá. Ligando as suas Bíblias, ou folheando as suas Bíblias, né? A gente leva a Bíblia online. 2:17. Então, 2:17, vai. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. O dia que deve comer, você certamente morrerá. Então, o que acontece? Deus cria tudo de forma perfeita. Deus cria o homem. Nós temos esse pressuposto. Deus cria toda a ordem, perfeita harmonia. Nosso funcionamento e a nossa relação com Deus em perfeita harmonia. Mas ele coloca regras. Né? Ele pode comer, pode usufruir de toda a ordem criada, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o conhecimento do bem e do mal é um atributo divino. Então, Deus, você não pode comer dessa árvore. Um freio moral no homem ali, certo? E aí, Gênesis 3. Todo. Mais da serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele,
para que não morras. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. E me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor, Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. E ó, entre todos os animais selvagens, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua vida e a descendência. O seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Até ali, Natan, aí tá bom. Esse versículo é um versículo escatológico, né? Botarei, vamos ver, duas sementes: a semente da mulher e a semente da serpente. Hoje nós vemos que somos regenerados, semente da mulher. Não regenerado é semente da serpente. Eles vão ter inimizade um contra o outro. Tá? Mas a semente da mulher, ele coloca aí no singular mesmo, no hebraico. Jesus, você vai ferir o calcanhar dele e ele vai esmagar a sua cabeça. Isso já é escatológico, já tem Jesus. A Bíblia já aponta Jesus no Gênesis e no Apocalipse, coisa mais linda. Né? Então, saindo daqui, qual a definição de pecado? Eu vi várias definições. Eu vi, por exemplo, uma definição do Berkoff, que é um livro de teologia sistemática que os reformados gostam muito, né? Presbiterianos adoram. Você tem que estudar o Berkoff para ser pastor da igreja presbiteriana. Né? Por exemplo, atividade ou condição humana, coloca assim, atividade humana contrária à vontade de Deus. O que eu critico algumas coisas. Por exemplo, atividade humana quer dizer, se o homem não cometeu uma atividade, ele não vai estar pecando. Pois é. Então, a criança... Então, só que, se você pegar para a definição, a criança nasce sem pecado, então, ela não exerceu ainda atividade. Então, é questionável. Contrária à vontade de Deus. Pensar bem, assim, apesar do pecado, de forma alguma, de origem, alguma, você não pode afirmar que o pecado veio de Deus. Deus gerou o pecado, porque ele é santo. Isso iria contra a sua natureza santa. Seria uma contradição. A Bíblia não tem contradição. Mas que Deus permitiu que o pecado entrasse na humanidade e que até o pecado dos homens, os pecados e a condição pecaminosa atua para que a vontade de Deus seja estabelecida, é uma coisa também questionável. Então, eu pensando muito em todas as definições que eu peguei, eu imaginei a seguinte definição como a melhor, tá? É uma atividade ou condição humana contrária à vontade preceptiva de Deus. Vamos entender isso aí. É uma ação, ou seja, quando eu mato uma pessoa, pecando, uma ação, uma atividade. Mas se aquilo nasceu no meu coração,
Jesus já me definiu. Se eu já pensei em matar alguém, eu já estou matando. Eu estou pecando. Então, uma condição. Eu não fiz o ato ainda. Mas aquilo está no meu coração. Então, uma ação ou condição humana contrária à vontade preceptiva de Deus. A vontade de Deus pode ser dividida em 3, na verdade. É a vontade preceptiva, que são os preceitos. Que a gente estudou aqui nos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, a lei moral de Deus. A vontade de Deus pode ser a vontade decretiva, que são os decretos dele, que nós não conhecemos, nem sempre conhecemos. Nós só vamos entender os decretos de Deus a partir do momento que eles ocorrem. Mas eles sempre ocorrem. Né? E Deus pode sim decretar que o homem peque. Porque aquele pecado vai atuar para a vontade decretiva dele. Ele pode decretar. Ele pode decretar, por exemplo, que o homem passe por provação para que a vontade dele seja cumprida. E a vontade permissiva de Deus. Ele permite que algumas coisas ocorram. Que a gente sempre vai estar dentro da vontade decretiva dele, no fim das contas. E nós, reformados, acreditamos que Deus tem as rédeas da existência. Ele controla tudo. Nada passa o controle de Deus. Decretou. E Faraó pecasse. Né? Então, é decreto. E até o pecado do Faraó, ele foi de acordo com a vontade de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Né? Ele decretou que Jesus morresse na cruz, que matassem Jesus. Decretou. Agora, os preceitos da lei moral, os preceitos de Deus, ou seja, são aqueles que nós não podemos ir contra. Então, sempre que nós agimos contra o preceito de Deus, nós estamos pecando. Né? Estamos pecando dentro do nosso coração e ação. Então, por isso que eu tenho uma secada nessa definição. Que é a definição do Manuel Ricardo, teoria. Né? Não, fiquei uma coisa interessante. Em Gênesis 17, você pode ler qualquer versão. Ele vai dizer, certamente morrerá. Ele está falando, certamente morrerá. Mas então, essa portanto mexe muito comigo, ele fala assim, certamente. Mas ele não fala assim, eu determino que você vai morrer. Fala, certamente. Certamente você dá uma. Se você quer fazer, faz. Possibilidade, é o seguinte. Entendeu? Você vai pecar, o salário do pecado é a morte. Então, morrer falar, interessante. Se você pecar, você vai morrer. Ele não fala, você vai morrer. Naquele momento. Mas ele diz, não coma, está funcionando a sabedoria, da árvore da sabedoria. Quem definiu muito isso aí, a gente vai estudar agora, hoje, se Deus quiser, para chegar, foi Agostinho. Porque Adão, ele podia não pecar. Podia pecar, podia não pecar. E existe a possibilidade de Adão não pecar. Como existe a possibilidade dele pecar. Então, ele podia não morrer. Agostinho, ele já vai assim, posso... Se ele não pecasse... Por favor, Luiz, pode levar. Deixa uma para mim, Ele poderia. Então, ele poderia pecar, poderia não pecar. Aí existia a possibilidade dele não pecar. Ele poderia morrer, ou poderia não morrer. E a possibilidade dele não morrer. E o homem não foi criado para morrer, gente. Nós não fomos criados para morrer. A morte é uma agressão para o ser humano. Nós não lidamos bem com a morte, nem a nossa, nem a de quem a gente ama. Interessante. Não, pode falar. José, ele não conhecia a palavra de Deus. Como é que ele sabia que estava errado se Por quê? Porque Deus plantou a lei moral dele no nosso coração. Então, é interessante isso, né? José. Não existia 10 mandamentos ainda. Então, não foi Mas ele interessante. se relacionava. Então, mas eu estou falando, ele estava no coração dele. Isso. Você tem a lei escrita dentro dos corações. Estava dentro do coração. E tirou alguma coisa ali que... Ficaram com medo. Foi a primeira vez que o medo entrou na Terra. Tá? Entre os seres humanos. Tiveram medo. Medo. Você já percebeu quando a gente faz uma coisa errada, a gente tem medo dentro de nós? O medo. Né? Medo, temor. Eles sabiam que era Deus.
Eles tinham esse entendimento, né? Que Deus fez a gente para se relacionar com ele. Sim. A gente escapa, mas aquilo está lá dentro. Nós fomos criados para viver eternamente, para termos uma relação perfeita com Deus e com a ordem criada. E o pecado, ele rompe com isso. Vocês entendem isso aí, né? Rompe com isso e gera consequências terríveis para os seres humanos, que eu pretendo na próxima aula. Hoje eu vou definir pecado, vou esgotar isso daí. A aula que vem vão ser os efeitos do pecado no mundo e na nossa vida. Sabe? Então, peguem aqui esse papelzinho que eu dei para vocês, para a gente botar aqui a definição de pecado. Então, olha só. Pecado, ele tem duas facetas importantes. É aquele pecado, que é a faceta da ação do pecado, quando eu cometo ele, quando eu adultero, quando eu mato, quando eu não amo a Deus sobre todas as coisas, é ação. Isso os teólogos, os Spru, coloca assim, o próprio Berkott também coloca no livro dele, é o pecado real. Eu não concordo também com esse termo. O pecado real, todo pecado é real. Entende? Spru é o teólogo que eu mais amo. Eu acho que é o Antônio e o Spru. Me conheciam mais. Mas eu considero, para a definição melhor, a ação pecaminosa. A ação pecaminosa, aquele pecado que você comete. Você machuca seu próximo, você mata seu próximo. É ação, pecado. E o pecado que está dentro do seu coração. Esse é o cerne das maiores discussões teológicas e do maior problema teológico, é o pecado que está no seu desejo. É o pecado onde você cobiça, onde você deseja, que nasce no coração. Jesus definiu muito bem. Se vocês pegarem o artigo que eu botei do Martin Lloyd Jones, dos grupos, ele coloca o seguinte, quando Jesus fala, não, ouviste o que estava escrito, né? Deixa o que estava escrito, não adulterarás, mas se você pensar em adulterar, você já está adulterando. Por quê? Esse pensar em adulterar já está nascendo pecado no seu coração. Então, eu defino isso, é chamado pecado original, né? Que é o pecado, é a condição pecaminosa. Eu fiz essa definição de condição pecaminosa. Então, a gente tem a condição pecaminosa, que é o desejo, é a cobiça, é aquilo que já nasce dentro do seu ser. E a ação. Quando isso aí se traduz em ação. Aí você vai ter um monte de passagem, né? Que vai nos explicar isso aí. Ó, Romanos 7, 15 ao 17, já. Romanos. Você vai ler Romanos 7, 15 ao 17, já vai Jeremias 17, 9. E vamos ler uma passagem. Gênesis 4, do 1 ao 15, só para vocês entenderem isso aí. Gênesis 4, do 1 ao 15. Então, Romanos 7, do 15 ao 17. Pode? Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. O pecado habita em nós, gente. O pecado habita. Depravação do homem. É a depravação total do homem. Eu vou explicar isso para vocês. Mas o pecado, o homem não é tão mau quanto ele poderia ser. Nós fazemos coisas boas. Mas o pecado, ele macula, ele deprava todos os aspectos da humanidade. Seu pensamento, seu corpo, seu físico, sua saúde, tudo. Entendeu? Próximo. Gênesis 4, do 1 ao 15. Habitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri o varão com o auxílio do Senhor.
Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procedereis bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procedereis mal, eis que o pecado já aborda. Olha isso, hein? O desejo será contra ti, mas a ti Desejo. sempre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel. E aí tá bom. Aí foi lá, Caim matou Abel. Eis que o pecado bate a porta. O teu cumpre a ti controlar o seu desejo. Ele já fez assim muito, né? Como Nasceu, já estava no coração de Caim matar A Abel. gente pensa primeiro, sente e pensa. Sim. Mas ele não tinha matado ainda, Não. mas ele já estava pecando. Eis que o pecado bate a porta. Cumpre a você dominá-lo. Só que aqui já é uma condição pós-queda. O pecado já Caim nasceu já com o pecado, Abel também. Mas esse pecado que nasceu com Caim, no seu coração, fez que ele matasse o irmão. O próximo? Jeremias 17:9. enganou o teu coração, mata todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? Enganoso o coração, desesperadamente corrupto. Paulo, quem poderá entendê-lo, né? Nosso coração é corrupto. Nosso coração, o pecado nasce. O que é o coração na Bíblia? O coração não é o coração que bombeia o sangue. O coração na Bíblia é o mais profundo do nosso ser, são os nossos sentimentos, é o nosso ser mais complexo e profundo que nós nem podemos explicar ou entender. Muitas das vezes só Deus pode penetrar no nosso mais profundo ser, né? É um alerta para isso. Então, quem mais chegou aí? Pegou o papelzinho? Então é o seguinte, existe o pecado real, que é a ação, e o pecado original, que é a condição. Eu expliquei através das passagens das escrituras aqui, né? Vocês entenderam o que é o pecado que nasce no coração. O pecado real, ou a ação pecaminosa, ela é exterior. É externa. Porque você consegue ver. O pecado original, ou condição pecaminosa, ela nasce no coração do homem. Então você não consegue ver. Não consegue ver. Entendeu? Então, é uma relação muito íntima de Deus com o homem. Isso aqui, gente, é a consequência dos dois. Tanto o pecado como ação, como condição, é o quê? É a morte. É a morte. Alguém lê para mim Romanos 6:23. Romanos 6:23. Competição de Bíblia. Vamos ver quem abre mais rápido. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Salário do pecado é a morte. Certamente, falou lá, gente, morrereis. Se Deus falou, decretou algo, cumpre-se. O salário do pecado é a morte. No fim das contas, o que nos apavora, gente, é a morte. Nós não lidamos bem com a morte, como eu falei. Né? Então, as ações pecaminosas exteriores levam à morte. Como a condição pecaminosa interna leva à morte. Agora, isso aqui foi um tema de discussão. Esse enquadradinho, a condição, isso gerou muita discussão teológica no início, nos primeiros anos do cristianismo. Muita discussão teológica. Após a reforma, muita discussão teológica. O católico pensa de uma forma, o arminiano pensa de outra forma, o reformado, calvinista, pensa de outra forma. Tá? Mas eu vejo
E é muito mais. Faz muito mais sentido, de acordo com as escrituras, entender para mim o que está na Bíblia, como nós lemos aqui, né? E o pecado nasce no coração. Nascemos com uma condição propícia para o pecado. Uma condição pecaminosa, é o pecado original. Como isso foi transmitido, se ele foi herdado, se ele foi transmitido para cada ser humano, é uma discussão que eu vou fazer na próxima aula. Tá? Existem também diferentes discussões teológicas em relação a isso. Aqui, essa questão da condição do pecado, uma discussão ferrenha entre um cara chamado Pelágio e Agostinho. Houve uma grande discussão, porque Pelágio achava o seguinte: o homem, ele nasce bom. Ele foi criado por Deus. O homem tem condições, ele nasce fazendo coisas boas. O pecado vai vir de acordo com a influência da sociedade. Então, a partir do momento que ele nasce, ele começa a se contaminar. Então, o homem tem condições de buscar por si próprio a Deus. Essa é a definição de Pelágio. Agostinho já não. Porque analisando as escrituras, nós percebemos que o homem já nasce com uma condição propícia para o pecado, que ele definiu como pecado original. Faz muito mais sentido, porque enganoso é o coração do homem. Desesperadamente enganoso, né? Essa tradução desesperadamente enganosa, eu fui vendo hebraico mais ou menos. Mas é enganoso o coração do homem. Deus fala com Caim: o pecado bate a porta, para te dominá-lo. Está dentro de você já. Então, nós entendemos, como reformados, que o pecado, ele deprava o homem todo, na sua totalidade, desde que nasce. Entendeu? Virem aí o papel. Então, essa discussão de Pelágio e Agostinho, daqui a gente gerou um conceito agostiniano da evolução da condição pecaminosa. Então, antes da queda, veja bem, eu fiz um gráfico aqui, né? As invenções minhas aí de didática, né? O homem, você tem 4 possibilidades aqui, tá? Capaz de pecar, capaz de não pecar, você é capaz de pecar, capaz de não pecar. Incapaz de não pecar, ou seja, o pecado é uma realidade, você não consegue não pecar. Incapaz de pecar. Você não consegue pecar, é impossível pecar. Antes da queda, Adão era capaz de pecar, capaz de não pecar. Ele tinha a opção de pecar ou não pecar. Certo? Após a queda, o que ocorreu? O pecado tomou conta da humanidade, entrou na humanidade. A humanidade é capaz de pecar e muito, né? E incapaz de não pecar. É impossível que o homem não peque. O homem não regenerado. É impossível. Inclusive, essa condição de capaz de pecar, capaz de não pecar, ela cega o ser humano não regenerado. Então, você é cego. Para você, que não é convertido, é uma coisa normal. Você pega aí uma dupla que não é convertido. Para ele, a dupla é normal. Não é pecado. Inclusive, é relativizado na sociedade hoje. Né? Várias questões, né? Então, é a condição do homem após a queda. Aí depois Agostinho falou, aí tem o sujeito se converte. Então, o Espírito Santo, ele atua no coração. Tá? Você se arrepende dos seus pecados. Você é salvo por Jesus Cristo. O seu coração é transformado, é regenerado pelo Espírito Santo. Olha que interessante, você volta à condição de Adão. Você é regenerado. Você é capaz de pecar e capaz de não pecar. Só que tem uma diferença para Adão. Adão não tinha saída, não tinha a graça de Deus que atua no regenerado. Aqui, no regenerado, você tem a graça, você tem o amor de Jesus por você. Você tem o amor de Jesus que foi derramado lá na cruz. Para você entender a cruz, você tem que entender o pecado, gente. Para você entender a salvação, você tem que entender o que é o pecado. Ou seja, o homem morto em seus pecados e delitos, Deus se afeiçoou por você, se afeiçoou por mim.
enviou um filho para morrer na cruz por você, por mim. E a partir daí, a gente peca muito, mas nós podemos não pecar com a graça de Deus. E muitas das vezes nós não pecamos por ação da graça de Deus na nossa vida. Então é muito diferente. É diferente. Porque aqui nós temos a graça, nós temos o Espírito Santo nos ajudando, nós temos Jesus. Então a nossa condição em relação a Adão, eu considero melhor. Melhor. Né? E é interessante, Jesus já sendo até quilômetros melhorava o tempo todo. Até no 7 melhorava. Você tem que ter, você precisa dos dons do Espírito, você precisa da disciplina espiritual, orar, ler a Bíblia, estar na igreja, estar em comunhão, para nos ajudar a não cair menos, né? E olha só, depois da glorificação, gente, vai ser impossível pecar. Não existirá mais pecado entre nós. Toda a natureza vai ser regenerada. Não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, não vai haver mais doença, não vai haver mais maldade. Nós vamos viver com a graça de Deus o tempo inteiro, 100% do tempo. Então, se não houvesse a queda, olha uma questão do problema do mal, que eu penso muito em relação a isso. Se não houvesse a queda, nós iríamos estar nessa condição da possibilidade de pecar de Adão. Sempre. Como houve a queda, e Deus aprove a Deus, demonstrou esse amor dele, como diria Antônio, ensandecido por nós, ensandecido, nós vamos chegar a um estado infinitamente melhor do que seria. Porque nós não vamos poder pecar. Vai ser impossível pecar. Vai ser uma vida de santidade, de presença de Deus o tempo inteiro. Então, aprove a Deus derramar esse amor por nós. Mas a gente vai ser uma nova criatura. Sim. Né? Porque Jesus ele fez uma nova matéria. Né? Sim, nosso corpo. Nós vamos ter A corpo. gente vai mudar. Mas é um corpo glorificado que não vai estar sujeito à doença, a envelhecimento, a câncer, a infecção, a Covid. E aí eu acho que, Manuel, o que você falou, aqui a gente talvez regenerado seja terminado com o Adão, porque assim, o Adão era uma matéria, que até Paulo fala, né? O Adão foi o pecado, Adão trouxe o pecado e Jesus tirou. Isso. Era uma matéria antes da queda. Com Exato. Cristo a gente vai ser outra, né? Ele recria mesmo. Deus faz uma nova criatura mesmo. Se por um homem entrou o pecado, por homem entrou a graça. Isso. Né? Um homem diferente, né? Que era o próprio Deus. O próprio Deus. Daí que a gente vai entender, por isso que a gente vai estudar Jesus, nós temos que entender o pecado. Entendeu? Por quê? Que para nos libertar, é possível que um ser humano se liberte do pecado por si só? Não. Por si só não. Mas é possível através de um homem. Sim. Um homem puro, que não pecou, que é Deus e homem. O próprio Deus encarnou. O próprio Deus se entrega como sacrifício para que nós pudéssemos ter vida. Ele se entregou à morte para que nós tivéssemos vida. Existe amor como esse no mundo, né? Como não se encantar com um amor desse, né, gente? Muito bom o texto que você... Aquele texto é maravilhoso. Martin Lloyd Jones é um homem santo. Eu recomendo que leiam o texto que eu coloquei, tá? Ele é um livro dele, Estudos do Sermão do Monte, onde ele coloca assim, interpretação de Jesus da lei, e aí tem um capítulo que fala sobre a pecaminosidade do pecado. É fantástico. Podem ler aqui. Né? Então, gente, entendendo isso aqui, Agostinho gênio, né? Essa concepção dele, né? Extensão do pecado. O homem integral. O homem integral. O pecado afeta o homem todo, e Calvino estudou isso muito bem. Ele chama isso da depravação total do homem. Tulip, lá, né? Total depravation. É depravação total. O que quer dizer? Quer dizer que o homem ele não é tão mal quanto ele poderia ser. Porque nós fazemos coisas boas, mesmo não regenerado faz coisas boas. Mas não é para glorificar a Deus. Porém, todos os aspectos da humanidade, da nossa humanidade, são contaminados pelo pecado. Tá? Tem a ver com a motivação. Tem a ver com a motivação também. O coração é o pior. O mais difícil de nós controlarmos é o coração.
Aí, sabe, tem a questão da discussão do legalismo. É sempre uma coisa boa, mas a motivação. Por exemplo, os fariseus, quando pecam no adultério, e o que Jesus falou? Ouviste o que escreveram, né? Não adulterarás. Mas se pensar em adulterar, você já é como se estivesse adulterando. Né? Por quê? Porque aqueles fariseus tinham um aspecto externo que parecia santo, mas dentro do coração deles estava cheio de maldade. Eles que mataram Jesus. Né? Então, Martin Lloyd Jones ele define da seguinte forma. Ele era médico, né? Você vai ver um doente no hospital com a sepse pulmonar, chocado, deficiência respiratória no respirador. Eu estou falando não como ele falou, tá? Mal, você olha os sinais externos. Esse doente, esse cara vai morrer. Do leito do lado, você pode ter um sujeito deitado de bruços vendo televisão que vai morrer da mesma forma, porque tem uma doença maligna dentro dele que está matando ele. Mas não deu ainda os sintomas. O importa não é você tratar os sintomas. A ação do pecado é o sintoma. O mais importante é a doença. Está dentro do coração, está dentro da pessoa. O que mata é a doença. Está dentro de si. Né? Não é o sintoma, é a doença. Os moralistas faz esse erro, né? Porque fica muito no sintoma. A pessoa não entende, ela vai continuar desejando e ainda vai ficar perseguindo os outros que fazem o que ela queria fazer. E ela não está curando. O púlpito moralista, você prega Moisés, o púlpito, ele às vezes induz a pessoa a pecar. E você vê falando tanto de adultério, falando tanto de... que você acaba... Você estimula aquilo que está dentro de você. Quando, na verdade, o púlpito, ele hoje tem que pregar Jesus. Tem que pregar o evangelho. Eu sou pecador. O pecado está dentro de mim, sim. Inclusive, sou indigno de estar aqui em cima pregando esse evangelho, mas pela graça dele eu consigo viver, eu sou salvo. Só pela graça dele, para a gente vencer isso aí. Né? Então, o homem como um todo. Alguém lê Romanos 7, do 18 a 24 para mim. Essa passagem de Romanos 7 é uma briga de Paulo com o pecado que habita dentro dele. Assim, a minha... E eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem em mim. Mas querendo bem está em mim, não porém no efetuar. Porque não faço bem que prefiro, mas do mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao mundo interior, tenho prazer para me dizer, mas vejo os meus membros contra a lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? No crente, o regenerado, você vai ter ainda nessa vida batalha, luta contra o pecado. É luta. Só que você tem a ajuda do Espírito Santo. Para você, o pecado já não é algo comum, normal, habitual, que você passa a não gostar daquilo. Não gosta mais daquilo. Quando você peca, quando tudo vem no seu coração, você se sente mal, o Espírito Santo te incomoda. Né? Talaiporos. Esse grego aqui, esse desgraçado homem que sou, ele fala assim, esse miserável, essa palavra do grego que Paulo usa, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Esse pecado, ele toma todos os meus. Só que eu acho isso uma miséria. Tá? Então, é para colocar, para exemplificar, o pecado toma todo ser humano. Tá? Mas para nós, crentes, isso não é uma coisa comum. Corriqueira, é guerra. Veja um vídeo no YouTube do pastor americano, aquele que você gosta, Piper, John Piper. Ele fala sobre o pecado. Ele fala assim, guerra contra o pecado. Guerra contra o pecado. Guerra. Essa guerra.
Gente, quando nasce esse negócio no seu coração, bloqueia, ora, pede a Jesus ajuda. Bloqueia aquilo, corta. Porque nasce, não nasce, né? Não brota de dentro, né? Alguém lê Isaías, já, mas Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Todos nós somos como um oi puro. Todas as nossas forças são como um trapo forjado de sangue. Todos nós murchamos uma folha. As nossas iniquidades nos arrastam com o tempo. As nossas iniquidades nos arrastam pouco tempo. As nossas iniquidades nos geram uma condição decaída, pecaminosa e depravada. Gente, para nós crentes, temos que entender que isso nos faz buscar desesperadamente Jesus todos os dias da nossa vida. Porque é o que nos dá vida. Como diria Antônio, é o que acerta a minha né? Que acerta a minha mente, reorganiza a minha mente, né? Porque eu entendo que eu vou morrer, que eu estou envelhecendo, que eu estou caminhando para a morte, que o salário do pecado é a morte, que eu estou num corpo pecaminoso, numa condição pecaminosa, que eu vou morrer, a não ser que Jesus volte antes, com a grande esperança da minha vida. Gente, qual a esperança que a gente tem? É Jesus. É o novo céu, a nova terra. É a glorificação, que é o que ele vai nos conceder, a promessa que ele tem para nós. Então, se reorganiza nessa unidade mental. Sim. Chegou. Tudo que tem acontecido. O não crente consegue lidar com a alegria acontecida. Não, nada contra, gente. Eu estava olhando esses dias agora, né, no feriado, não tinha nada contra a expressão cultural do carnaval, entendendo? Como expressão cultural, assim, acho bonito, assim, é uma cultura. Agora, do ponto de vista do pecado, você vê as pessoas sambando para a morte. Eu vi aquelas milhares de gente em trio elétrico, todos vão morrer, talvez alguns esse ano mesmo. Talvez saiam dali e morram. Todo mundo feliz, alegre. É o que acontece, é você cegar os seus olhos para a realidade da vida. Sem parar para pensar. Todo mundo sambando para a morte. Vai morrer todo mundo. Você entendendo que todos os que você mais ama vão morrer, inclusive você? Sai de casa. Quem sai de casa? Como disse, e a mãe, quando ela paga, ela já faz tudo. Olha isso. Vai ser vida do consumo. Então, pessoa, sim. Exato. Você, assim, o que acontece? Quando Jesus fala que do seu coração sairão rios de água viva, é que a única esperança de vida que a gente tem é Cristo, é Jesus. E o pecado, o conhecimento da doutrina do pecado é fundamental para isso, para que você tenha até paz e para o seu evangelismo. Porque te dá mais força para ir lá pregar o evangelho para as pessoas. Né? É todo mundo sambando para a morte. O destino da desfaição, mas assim. Veja assim no final, morte. Né? É falta da divisão da realidade da vida. Eu não sou contra a expressão cultural, de forma nenhuma. Eu sou contra, sim, a contravenção que participa do carnaval, do dia, liberação sexual total. Eu sou contra como cristão. Agora, é olhar milhares de pessoas sambando para a morte, né? Eu acho o seguinte, naquele universo de pessoas que estão ali sambando para a morte, ali deveria ter regenerado. Não, todo mundo deveria ter destruído, assim, enganando o carnaval. Sim. E tem eleito ali. Gente, tem eleito ali, que nós já participamos, antes de nos convertermos, tem eleito ali. Você precisa pregar o evangelho para as pessoas. É a única saída.
Eu tenho eleito ali, eu já fui em bloco de carnaval de me converter. Eu tenho eleito ali. A teologia reformada nos dá mais força para evangelizar. Porque eu sei que o Espírito Santo é que vai agir, não sou eu. Fala, Natan, quer falar? Tipo assim, essa questão de evangelizar os eleitos aí é algo certo. Tipo assim, se não existisse a predestinação, não teria por que a gente evangelizar hoje em dia. Porque não adianta evangelizar a pessoa e o homem por si só e querer chegar a Deus. Não adianta. Não tem como. Então, graças à predestinação, né, que a gente hoje pode desfrutar disso, de pregar o evangelho, e com a ação do Espírito Santo, aquela pessoa vira a querer conhecer mais de Jesus. Perfeito. Perfeita colocação. O conhecimento da doutrina do pecado nos dá força para evangelizar. É fundamental para uma evangelização correta. Entender que só Jesus vai salvar. Só o Espírito Santo vai atuar. Mas aprove a Deus usar seres humanos para proclamar isso. Ele poderia fazer uma teofania e vir falar o evangelho. Não, ele quer que o regenerado, a sua igreja pregue o evangelho. Teria uma O tempo e a fora de tempo. boa participação O que? Sim, da pregação do evangelho. a nossa parte, assim, quando a gente prega para um eleito que está lá fora, está no mundão. Então, a gente está fazendo o papel da boa participação. Deixa de ser. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Porque é o seguinte, sem a ação do Espírito Santo, a sua pregação é vã. Então você precisa da ação do Espírito Santo em você e na pessoa. Agora, é uma coparticipação muito importante. Muito linda, né? Porque Deus quer usar. Deus é a vontade decretiva dele. Ele quer te usar para evangelizar. Ele quer que seres humanos regenerados espalhem o amor de Deus para o mundo. Quer que sejam sal da terra e luz do mundo, entendeu? É uma participação muito bonita. Mas foi boa colocação. Esse moralismo tem atrapalhado muito, tenho visto muito, e até na internet agora o pessoal falando, crente é muito chato. Eu sei que gerações atrás, o pessoal vai saber, as pessoas tinham respeito com o crente. Assim, podia não ouvir a pregação. Mas, ouvir, eu sei que agora as pessoas estão realmente rejeitando e chamando de chato, porque o evangelho, na verdade, não tem sido pregado. As pessoas têm ido só com a moral, e aí agora todo mundo fica, respeito essa religião, mas para de ficar falando, o crente agora fica evangelizando. Não, evangelizando, quer me convencer da sua fé. Ótima colocação também. Né? Mas antigamente não era tão assim. As pessoas recebiam com uma coisa. Não, eu já passei esse assunto. Estava falando em relação ao. Você falou em relação ao carnaval, a frase do Michael que eu gosto. O livre-arbítrio só leva a gente a cabeça pro inferno. Próxima hora vamos falar de inferno. Hoje os púlpitos, gente, olha, o púlpito hoje atua muito nisso aqui, na ação, no exterior. O púlpito hoje, uma pregação genuína do evangelho que nós estamos tendo aqui com o Antônio, ela tem que chegar aqui, porque a condição é que leva a ação. Então, ela tem que chegar dentro do coração do homem. A palavra de Deus que te leva a se arrepender. Tá entendendo? Uma coisa que você falou da coparticipação com uma crítica dos reformados, dos calvinistas. Se Deus elegeu seres humanos e o próprio Espírito Santo que regenera o coração, para que pregar o evangelho? Só que aprove a Deus, primeiro, que o evangelho fosse pregado. E segundo, você prega com muito mais confiança. Porque não depende de mim, ser humano caído. E totalmente depravado, nascido de novo para a graça de Deus, depende do Espírito Santo. Agora, eu tenho a honra de falar de Jesus e pregar o evangelho. Agora, Manel, o que a gente falou, respeitando a fé das outras pessoas, por exemplo. Eu acho que não é respeitoso eu estar num momento que as pessoas estão fazendo uma celebração, eu chego, dá licença, está errado, é Deus que salva. Eu acho que isso não é uma atitude cristã, inclusive. Não é? Olha, respeitar. Até nisso, assim, Deus vai te dar a oportunidade de pregar o evangelho com as pessoas. Também. Vai dar sempre. Eu acho que tem que haver o respeito da crença do próximo, porque você atuar de uma forma agressiva,
Por exemplo, destruir centro de candomblé, eu sou contra isso tudo, sabe? Agora, eu sou firme em dizer uma coisa, assim, em afirmar, só Jesus, esse vários caminhos levam a Deus, é uma balela, tá? Só existe um. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Só tem um. Então, se você discutir comigo, eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro, como apologética, né? Agora, eu ir para um lugar, eu tenho um pessoal católico, tem uma família católica grande, eu tenho tato para falar de Jesus com eles, entendendo que às vezes é coisa que vem da família, vem de berço. Eu não vou entrar em conflito com isso, entendeu? A minha atitude, eles pregam o evangelho também. Você, né, Manel? Você não quer separar isso. Não, eu quero que isso bem próximo de mim. Por exemplo, o meu primo hoje me mandou uma foto que ele está na missa. Eu falei, que bom, primo, você está se aproximando de Deus, está indo à missa todo domingo, que coisa boa. Aí ele fez isso de um crente, né? Foi, poxa, que legal. Isso te aproxima, você fala de Jesus para ele. Né? Então, o púlpito hoje ele mexe muito nesse exterior aqui. Que acaba, porque aqui não é nada, você até estimula. A pregação do evangelho, ela tem que mexer, ela tem que entrar nesta condição aqui, na condição. É na condição do crente. Não é no externo. Ó, nós vamos falar na próxima aula ainda que o pecado ele atua em todos os homens, afetou os céus, afetou os vegetais, animais. Nós vamos falar um pouco sobre o pecado sem perdão também. Então, o pecado contra o Espírito Santo, que eu vou esclarecer o que é isso. É uma coisa difícil. Próxima aula, que vai dar tempo. Tá? Eu vou gastar mais umas 2 aulas desse tema, que eu acho muito importante. Aí, depois de esgotarmos a doutrina do pecado, nós vamos entrar na cristologia. Eu vou falar por que nós precisamos de um Redentor. Por que o Redentor é Deus e homem? Ou essa necessidade? A união hipostática de Cristo com a sua igreja. E quem foi Jesus? Nós vamos estudar Jesus durante muitas semanas, né? Que a parte mais linda do evangelho é ele. Né? É ele. Aí depois Jesus, a doutrina da salvação, soteriologia. Como é que o Espírito Santo aplica isso no ser humano, né? Gente, vamos fazer uma oração para a gente tomar nosso cafezinho, né? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela nossa aula de hoje, cada irmão aqui. Abençoe, Senhor, o que vai ser pregado hoje aqui no púlpito, Senhor. Senhor, muito obrigado por termos entendimento melhor do que é o nosso pecado, da nossa condição depravada, mas entendermos também que Tu nos ama e aprove a Ti enviar o Seu Filho para nos salvar, para que nós só existe uma saída para nós, é Jesus. É Jesus. Obrigado. Abençoe cada irmão aqui, que temos um culto abençoado, podemos sentir essa presença. No nome de Jesus. Amém. 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 Guarda esse papelzinho aí que eu mandei. Gente, hoje teremos uma aula online. Tem que assistir de novo. Tá? Delcino pode vir, né? Às 18 horas, o link está nos grupos. Tá? Vai ser a mesma aula, mais ou menos, só que online. Tá? Pessoal de casa, teremos uma aula online às 18 horas, poderemos interagir mais, tá bom? Márcio, um abraço, vamos pro culto, né, gente? Bom, um abraço. Abração. Até logo, culto. Até mais. Até.